Olá, meu nome é Eduardo Prísida e eu estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar como calibrar o sensor de cor e luz da maneira correta. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar os amigos, até porque esse vídeo vai ser muito importante. Então, vamos lá. Antes de falar mais sobre como você calibra, é necessário entender o que é calibração e qual a sua importância. Bom, a calibração é um método que a gente utiliza para que o sensor se adapte a algum ambiente. Por exemplo, no caso do sensor de cor e luz, a gente calibra ele para ele se adaptar à luminosidade do ambiente, do tapete em que você estiver utilizando o robô. Mas um outro exemplo muito bom é, por exemplo, o óculos. O óculos não deixa de ser uma calibração para os nossos olhos. Por quê? Por exemplo, se eu sou míope e caso eu esteja vendo alguma coisa de longe, eu não vou enxergar bem. Assim como o sensor de luz, se ele não for calibrado, ele não vai chegar bem à linha. Então, o que a gente faz? A gente calibra, a gente coloca os nossos óculos para visualizar melhor o que a gente está lendo. E a mesma forma é o sensor. Então, a calibração não é nada mais do que uma ferramenta que a gente utiliza como óculos para que o nosso robô ou a gente veja melhor a nossa linha. Então, vamos lá. Qual a importância da calibração? A importância é que muitas vezes os ambientes têm algumas adaptações. Por exemplo, uma hora o dia está mais claro, outra hora o dia está mais escuro. Isso afeta o nosso robô, o nosso sensor. Então é necessário calibrar para ele funcionar da melhor forma possível. Por exemplo, imagine que a gente estivesse fazendo um seguidor de linha e o nosso sensor estivesse descalibrado. Ele veria tonalidades muito piores de cor e luz. Por exemplo, atualmente o meu sensor está descalibrado. Então ele vê uma faixa de 50 a 0, o que dá 50 valores possíveis dele ver, de 0 a 50. Mas quando eu calibro, ele vê uma faixa de 0 a 100, ou seja, ele vê mais tonalidade de cores, o que permite com que ele tenha mais diferentes comportamentos na pista e, consequentemente, se corrija melhor. E agora que eu falei sobre a definição da calibração e a sua importância, eu vou falar sobre a diferença entre calibração e reset, que muitas vezes é mal interpretado e confundido. Por quê? Reset e calibração no EV3 é diferente, são coisas totalmente diferentes. Como a calibração, como eu disse, ela é um método que a gente utiliza para fazer com que o nosso robô, o nosso sensor, se adapte a alguma condição. Como, por exemplo, o nosso sensor de cor e luz se adapte à tonalidade de luz do ambiente. E o reset, basicamente, a gente está fazendo com que o nosso sensor volte ao estado original dele. Então, no caso do nosso sensor de cor e luz, a gente vai estar voltando à sua calibração original, o que pode não ser a calibração correta. Da mesma forma que o reset do motor funciona. Quando a gente utiliza um reset para o motor, a gente está voltando o seu valor para zero, assim como o giroscópio. Então, reset e calibração tem essa diferença. Calibração você faz com que o seu sensor se adapte a alguma condição, enquanto o reset a gente volta o sensor para a condição original, padrão dele. Uns exemplos foram exatamente isso. A calibração é quando a gente está querendo adaptar o nosso sensor de cor e luz para a nossa pista que a gente estiver ocasionando. E o reset é quando, por exemplo, a gente está lendo um valor nos motores e a gente quer resetar esses valores, a gente quer que esses valores voltem a zero. Então, o nosso motor está lendo, por exemplo, 1000 graus no seu sensor de rotação e a gente quer com que ele volte para zero. Então, a gente reseta ele. Mas vamos lá. Como eu tenho certeza que o reset do sensor de cor e luz não é uma calibração? Bom, vamos utilizar o software da EV3. O software da EV3 tem uma ferramenta muito útil que é chamada de Help, que a gente vê todas as informações sobre todos os blocos que tem no EV3, em que eles explicam cada passo a passo, cada comando que tem no programa. Aliás, mais pra frente pro canal eu vou fazer um vídeo que eu vou falar detalhadamente sobre o software do EV3. Mas então, vamos lá, vou demonstrar como é que você chega no Help do EV3 e como verificar a informação do reset. Então, estamos aqui no software do EV3, essa é a tela inicial dele. E a gente nem precisa abrir uma programação para a gente ver o Help do EV3. Então a gente vai vir aqui na tela superior, apertar no que tem Help, caso esteja em português, provavelmente vai estar escrito Ajuda. E a gente vai aqui mostrar Help do EV3. Show EV3 Help. E ele vai abrir uma tela na sua internet.
E aí aqui tem várias informações sobre o EV3, desde informações gerais, desde ferramentas e blocos de programação. O bloco de programação que a gente vai verificar é o de cor. E aqui ele fala sobre várias informações do sensor de cor. Ele fala sobre os modos, tem o modo de cor, o modo de luz refletida e o modo de luz ambiente. Comparação, mostra programações, exemplos de programações bem simples. E fala sobre a calibração. A calibração tem 3 blocos principais. Calibrar mínimo, calibrar máximo e calibrar o reset. Por enquanto eu não vou falar do mínimo e do máximo, porque quando eu explicar a lógica de verdade de uma calibração, vocês vão entender melhor sobre cada um desses blocos. Então vamos focar nesse calibração reset. O que ele fala? O modo reset restaura o sensor de cor a sua calibração em estado padrão. Então o que acontece? Se eu estou calibrando o meu sensor numa mesa, por exemplo de FLL, e caso ele não esteja vendo a cor correta, então quer dizer que o padrão da V3, a calibração padrão da V3 não está sendo suficiente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calibrar ele manualmente. Então quando a gente utiliza esse reset numa mesa, a gente não está calibrando. A gente está apenas voltando o EV3 para a sua calibração padrão, que não necessariamente é a correta. E agora, depois disso, eu vou demonstrar sobre como é que é uma calibração de verdade e o que acontece quando a gente utiliza essa calibração de reset. Então agora eu vou demonstrar como é uma calibração de verdade e o que o reset faz no teu robô. Então, aqui está o EV3, eu acabei de ligar ele. Ele está lendo 56 no branco e 5 no preto. E agora eu vou calibrar ele. Eu vou entrar na programação de calibração e calibrar. O que ele está fazendo? Ele está passando por todas as tonalidades da pista e está recalibrando os valores para os valores corretos. E aí quando eu entro no Port View, o branco agora está em 115, 119 e o preto está em 2. Então eu aumentei muito mais o range de cores que o meu EV3 tem, que o meu sensor de cor no EV3 tem. E aí o que acontece? Se eu colocar o bloco de reset e somente o bloco de reset, o que acontece? Atualmente, só para enfatizar, ele está lendo 113 nessa mesma posição. Eu vou colocar o bloco de reset apenas. Então, agora ele resetou e agora vocês vão ver o valor que ele vai ver. Ele viu 64 e 6, ou seja, ele voltou para o formato padrão do EV3, que consequentemente pode não ser o valor correto da sua pista, ou das pistas que você estiver trabalhando. Então é necessário fazer uma calibração específica para aquela pista. O robô perceber as condições daquela pista e calibrar de acordo com as informações que ele tirou da pista. Se você colocar o bloco de reset, ele vai voltar para o modo padrão de calibração dele, que pode não ser o correto da pista. E agora eu vou falar sobre a lógica de programação da calibração. Imagine, por exemplo, que você está indo no oftalmologista fazer um novo óculos. O que o oftalmologista faz? Ele te faz aplicar um teste para ver qual é o melhor grau para você, para o seu óculos. E é a mesma coisa que a gente faz no sensor de cor e luz. A gente faz com que ele passe por várias tonalidades, vários graus e veja qual é o melhor grau e qual é o pior grau. Então o que a gente faz? A gente está aqui e a gente passa o robô por todas as tonalidades da pista. E a gente encontra a menor e a maior. E a gente faz uma regra de 3 basicamente para calibrar esses valores. Então, por exemplo, no máximo que ele viu no formato padrão de calibração da EV3, ele vê 60. E no preto ele vê 4. Então o que ele faz? Ele pega esse 60, transforma em 100 e pega esse 4 e transforma em 0. E aí ele faz essa comparação e transforma todos os valores que ele viu nesse range agora em valores de 100 a 0. Algumas vezes passa talvez de 120 a menos 5, então mais ou menos tem esse range de erro. Mas ainda assim você ganha uma tonalidade de valores muito maior,
do que você teria se você utilizasse a calibração padrão, o formato padrão do sensor de cor da EV3. E agora, após passar por todas as informações, desde a definição, a sua importância, a diferença de calibração e reset, exemplos de calibração e reset, a lógica da calibração, finalmente a gente vai chegar na programação, em que eu vou demonstrar passo a passo de como fazer a sua calibração. Agora estamos na programação da calibração. O primeiro passo é a gente colocar o bloco de reset do sensor. E por quê? Porque eu quero sempre que ele calibre, independente de qual pista for, da mesma forma. Então o que a gente faz? A gente coloca o sensor de cor e luz no seu formato de utilização padrão, que é só a gente consegue isso utilizando o bloco de reset. Porque o que acontece? Por exemplo, imagine que eu calibre numa pista A e eu acabe de utilizar aquela pista e vá imediatamente para a pista B. E eu estou com o sensor calibrado na pista A. O que acontece é que se eu utilizar a calibração sem esse bloco, eu vou calibrar ela utilizando os valores que ele pegou na pista A. E isso pode ser pior. Então, o que a gente faz? A gente faz com que todas as calibrações sejam calibradas no mesmo formato, que é utilizando o formato padrão do sensor de cor e luz do EV3. Isso é apenas uma questão como posso dizer, de segurança para que ele sempre calibre da mesma forma em qualquer pista que ele for calibrar. Em seguida, eu reseto o motor B, que é o motor que eu vou verificar. Utilizo uma variável que eu chamo de mínimo e eu coloco 100 nessa variável. Por quê? Porque dificilmente vai ter um valor mínimo maior do que 100. E dificilmente vai ter um valor máximo menor do que 0. E o que isso é importante? Porque essas variáveis vão entrar nos blocos de mínimo e máximo da EV3. Então, por exemplo, vou mostrar mais para frente. Entro nesse loop, eu coloco os motores para andar para frente, 20 força, uma força razoavelmente baixa, e eu coloco para, se o sensor de cor e luz vir um valor mínimo menor do que essa variável, ele transforma esse valor que ele viu em um novo mínimo. Senão, ele não faz nada. Por exemplo, o mínimo agora está em 100. Vou fazer essa comparação. Imagine que o meu sensor está errando 30 de luminosidade. Então, ele vai converter agora que o mínimo que ele está lendo é 30. E ele vai ficar fazendo isso durante 100 graus. E o que acontece? Isso faz com que eu tenha certeza que ele vai passar por todas as tonalidades de cor. Então, ele vai ver do branco até o preto, todas as tonalidades. E provavelmente ele vai ver que o mínimo é 3, 4, já que é esse valor que normalmente ele vê no preto. Após essa calibração, a parte do mínimo, a gente vai falar que essa nova variável é o novo valor mínimo do sensor de cor. Então, por exemplo, vamos supor que o mínimo que ele encontrou nessa variável, depois de todo esse loop, é 4. Ele vai falar que esse valor 4 é o novo mínimo do sensor de cor e luz. Em seguida, eu faço com que ele volte da linha, ele andou para frente, eu faço com que ele ande para trás e agora faça o máximo. Então, ele vai verificar a variável máximo e se o sensor de cor e luz vir um valor maior do que essa variável, ele vai reescrever essa variável com esse valor. Então, no caso, a variável agora é em 0. Então, se o sensor vir um valor 60, normalmente é o que ele costuma ver no máximo, no valor padrão do sensor de cor e luz, ele vai transformar essa variável agora em 60. E aí, em seguida, ele vai jogar, ele vai falar que o 60 é o valor máximo que o sensor de cor e luz está lendo. E assim, ele vai pegar todo esse range entre 4 e 60 e vai transformar esse range em um range maior, que pode ser de 100 a 0 ou pode ser talvez de 120 a 4. Depende da calibração. E basicamente é essa a calibração. Depois que a gente fez isso, a gente calibrou o nosso sensor para a pista que a gente for trabalhar. A gente, ao mudar para outra pista, a gente tem que novamente calibrar. E isso apenas por segurança. Pode ser que uma outra pista tenha a mesma luminosidade da pista anterior. Por exemplo, tem uma pista A e uma pista B. Eu utilizo a pista A e agora vou para a pista B. Pode ser que essa pista B não tenha muita diferença na pista A, mas por segurança a gente calibra novamente. Então é essa a calibração. E agora eu vou enfatizar
Qual é a calibração incorreta? Essa calibração é totalmente incorreta. Por quê? Porque você vai estar usando o formato padrão de calibração do sensor de cor e luz, e que pode não ser o correto para a determinada pista que você for trabalhar. No caso que eu te mostrei, quando eu utilizei só esse bloco, eu utilizei essa programação, eu fiz com que o meu sensor voltasse para 60 de luminosidade no branco e 5 no preto. Enquanto com essa programação, ele foi de 4,60 de range para 120 a 4, que é um range muito maior e que facilita muito mais em qualquer programação. E isso é muito importante, muito importante, porque você pode ter quaisquer programações muito interessantes sobre seguidor de linha, utilizando um alinhamento com um sensor de cor e luz, diversas outras programações. Só que se você não tiver uma calibração adequada, toda a sua programação, todo o seu seguidor de linha, todo o seu alinhamento na linha pode ser comprometido. Pode ir por água abaixo e ter um resultado pior do que ele teria se você calibrasse da forma correta. Então, é isso que eu queria enfatizar. Espero que tenha ficado claro a programação, não tenha nenhum problema. E é esse o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Espero que vocês tenham entendido o que é uma calibração, tenham entendido o que é a diferença de calibração para reset e tenham aprendido a como calibrar o sensor de cor e luz. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e marcar os amigos para que mais amigos seus vejam sobre esse conteúdo e aprendam a calibrar da forma correta. Então, eu te vejo no próximo vídeo e tchau!